Oi, gente, eu me chamo Rose. Aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, expansão da consciência, falo sobre espiritualidade, claro, porque quando a gente se autoconhece, é a conclusão que a gente chega, que nós somos seres espirituais habitando corpos físicos. E eu falo sobre constelação sistêmica, o conhecimento sistêmico, que é a minha filosofia de vida. Se tornou a minha filosofia de vida, exatamente como ensinou Bert Hellinger. Esse vídeo é a continuação de um vídeo que eu divulguei ontem, falando um pouquinho mais sobre o início na jornada pelo autoconhecimento. Parece ser uma coisa simples, só que não. Principalmente quando a gente está em sofrimento. Porque quando nós estamos em sofrimento, estamos arrastando uma corrente gigantesca e não adianta pessoas tentarem fazer com que a gente desperte. A gente acaba despertando sim, mas em função do sofrimento. Quando a gente chega no limite da dor, do sofrimento, a gente mergulha na dor para se curar. Então, lá naquele vídeo eu dei algumas dicas e técnicas que eu mesma utilizei no início da minha jornada. Uma delas foi repetir para mim mesma que eu sou o poder de Deus em ação, que Deus me concedeu o direito de estar nesse planeta. Porque isso fez tanto sentido para mim e eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai virar uma chave aí dentro dessa sua mente teimosa, que está seguindo o padrão de sofrimento, repetindo padrões sistêmicos, tá bom? Por que, ser de luz? Porque a gente se sente pequeno, pequena diante da vida, tá bom? Segue o meu raciocínio, por favor. Quando a gente está assim, olhando para a vida e cansado, cansada, não vendo o resultado nas coisas que a gente faz, trabalhando tanto, estudando tanto e sempre atraindo para a nossa vida problemas, situações e pessoas que deixam tudo mais complexo, mais desafiador ainda. E a depender do que a gente experienciou na infância, a gente tem na gente a essência da rejeição, do abandono, do não merecimento. A depender do que experienciamos na infância e a depender do que a gente está repetindo de padrão sistêmico, ou seja, dos membros do nosso sistema familiar. Tá bom? Então, quando a gente tem essas essências, vamos assim dizer, como ensina William Sanches, a gente se sente pequeno, pequena diante da vida. Eu, particularmente, me senti o cocô do cavalo do bandido. Eu nem sei se pode falar isso aqui no YouTube, mas eu acho que pode. Enfim, é para você entender como eu me sentia pequena. Por fora, quem olhava de fora achava que eu era uma guerreira. Porque eu tentei colocar esse arquétipo. Porque eu precisava defender ainda, proteger e, enfim, cuidar de mim. Esse era o entendimento, era o pensamento. Que eu não tinha ninguém para me defender, para cuidar de mim, então tinha que eu fazer por mim mesma. Acontece que eu fazia isso de um jeito torto, de um jeito totalmente esdrúxulo e, enfim, para não dizer coisa pior. Eu fazia de uma forma que me fazia sofrer mais ainda, tá bom? Então, entender que eu sou uma alma habitando um corpo físico, que eu sou um ser que veio de nem sei de onde, que estou aqui vivendo uma experiência temporariamente humana, exatamente, ser de luz. Eu ainda não sei exatamente de onde eu vim, mas eu vim da fonte criadora. E entender isso me deu forças. Por quê?
Quando você coloca isso no cabeção ou na mente teimosa, você está se reprogramando para sair do sofrimento. Aí você começa a dizer, uai, mas eu sou tudo isso aí, eu sou um ser forte, ilimitado. Eu sou pura energia, filha, filho, daquele que criou tudo isso e daquele que me permitiu estar aqui. Por que mesmo que eu estou reclamando? Por que mesmo que eu estou em sofrimento? Por que eu acho que todo mundo é melhor do que eu, sendo que eu sou um ser ilimitado, filho, filha do Criador? Tá entendendo? Porque é tão importante entender que você é uma alma, filha, filho do Criador e recebeu permissão dele para estar aqui experienciando nesse planeta. Porque quando a gente entende isso, a gente começa a quebrar as correntes do não merecimento. A gente começa a quebrar as correntes da dependência emocional, seja luz. Porque daí você começa a se amar tanto, a se sentir tão bem com a própria presença, que você não busca mais nada fora de você, não. Por isso que repetir aquele exercício que eu compartilhei no vídeo anterior sobre dizer que eu sou o poder de Deus em ação, que eu recebi permissão do Criador para estar aqui nesse planeta, nessa Terra, é fundamental. Fez toda a diferença na minha vida. Mas não é fazendo o exercício uma semana, 2, 3 que vai resolver. É diário, é hoje, amanhã e depois. Por quê? Porque nós passamos uma vida inteira com crenças sendo colocadas em nosso subconsciente, em especial na nossa primeira infância, dos 0 aos 7 aninhos, quando a gente não questionava nada. Quando a gente aceitava quando alguém dizia que a gente não merecia um brinquedo, que o irmãozinho era melhor do que a gente, que você foi abandonada pelo seu pai, pela sua mãe. Entende? A gente passou uma vida inteira com essas crenças e depois da nossa primeira infância a gente seguiu recepcionando crenças limitantes do meio em que vivemos. E a gente segue fazendo isso se não tomar consciência, além das crenças que herdamos dos membros do nosso sistema familiar. Porque, ser de luz, ninguém é culpado aqui não, nem você e nem eles, nem eu e nem os membros do meu sistema familiar. Acontece que esse tipo de crença limitante, e quando eu falo de crença limitante, eu estou falando de todas elas, de que a gente não merece o melhor da vida, de que a vida é difícil, de que rico não vai para o céu, de que o dinheiro é amaldiçoado, de que as mulheres dessa família nunca foram felizes, nunca serão felizes, de que nessa família só tem pobre. Isso são só exemplos das crenças que foram inseridas no nosso subconsciente. Porque a gente estava inconsciente. Quando criança só recebia, não questionava nada e depois seguiu com essa crença. E os membros do nosso sistema familiar passaram por isso e por coisa pior. E a gente herdou isso. Tá entendendo? Então, por isso que entender, abençoado, abençoada, que você é um ser espiritual habitando um corpo físico, vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas você tem que se reprogramar nesse sentido, tem que repetir o exercício todo santo dia. Porque quando você faz isso, você está reprogramando a sua mente. E as células do seu corpo estão ouvindo. Cada átomo do seu corpo está ouvindo o que você está dizendo. Isso vai ressoando no seu campo morfogenético. E a sua palavra é o próprio verbo, é Deus em ação. São decretos, eu sempre falo disso aqui, tá bem? Tem que fazer isso. E dá um tempo no noticiário, porque não tem nada nesse noticiário abençoado que vai curar você não, tá?
Eu era uma viciada em noticiário. Agora, eu sei mais ou menos o que está acontecendo no mundo, porque eu vivo no mundo, então eu preciso saber, né? O que está rolando aqui no planeta Terra. Mas eu não preciso ficar acompanhando a noticiosfera, como diz o Bruno Gimenez. Porque, gente, as notícias ruins baixam a nossa vibração. E se nós estamos em um processo de cura, de autoconhecimento, nós precisamos nos conectar com informações que elevem o nosso ser. Principalmente nos momentos onde a energia estiver baixa, porque acontece muito. A gente tem que ir lá pegar um vídeo bacana, uma música bacana, um mantra, porque eu amo mantra, então eu falo muito de mantra, mas uma música que eleve o seu ser. Ser de luz, não vai ouvir sofrência não, tá bom? Se você for ouvir sofrência, você vai continuar mandando essa informação negativa para suas células e para sua mente. E essa programação aí, você já tem, não é mesmo? Pega essa dica aí, tá bom? Ok. Dito isso, então, para fechar com chave de ouro o vídeo que eu liberei ontem, que eu publiquei ontem, entenda isso. De verdade. Assim, ó, tenha tanta certeza que você é a imagem e semelhança do Criador. E quando a gente diz que você é a imagem e semelhança do Criador, é porque você tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, uma boca, e enfim, que você é um ser humano, que quer dizer que é porque você tem um corpo físico, que é o que você é a imagem e semelhança do Criador por isso. Não é não. Você é a imagem e semelhança do Criador porque você é pura energia, você é pura potência divina. Tá bom? É isso. E quando você entende isso, você não se compara mais. Você começa a deixar de se comparar. E não interessa. Todas as pessoas que existem aí no mundo, no seu local de trabalho, dentro da sua família, se você se achava inferior a alguém da sua família ou de algum membro dessa sociedade maravilhosa ou do local onde você trabalha, você vai deixar de se sentir inferior a quem quer que seja. Porque entendendo que você é a imagem e semelhança do Criador, uma alma habitando o corpo físico, um ser espiritual, como o Bob Proctor adora dizer, você vai entender que todo mundo está aqui nessa terra experienciando, cada um dentro do seu tempo, cada um passando pela experiência necessária para a evolução do próprio ser. Então não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Não é um diploma, não é a conta bancária que diz quem é melhor. Porque não existe o melhor, tá bom? Pega essa chave aí, vira essa chave, aliás. Ok, agora, falando então dos próximos passos. Olha para o seu sistema familiar, ser de luz. Você é perfeitamente capaz de fazer pelo menos uma análise superficial do seu sistema familiar, para você tentar entender quais os padrões sistêmicos que você está repetindo, ou seja, quais os padrões dos membros do seu sistema familiar que você está repetindo na sua vida. Aí, você vai ter que se curar desses padrões, você vai precisar ressignificar, transformar esses padrões de sofrimento. Mas você precisa tomar consciência deles. E olhando, fazendo uma análise, olhando em primeiro lugar para os seus pais, que são a sua matriz de relacionamento, você já vai começar a entender o que você está repetindo na sua vida. E aí, você vai começar a utilizar as seguintes palavras. Não precisa dizer para os seus pais. Fala para você mesmo, internamente. Para você mesma. Meu pai, minha mãe, eu deixo com vocês tudo que é de vocês e carrego comigo somente o que é meu. Muito obrigado, obrigada pela vida. Vocês são os grandes
Eu sou pequeno, a pequena. Vocês têm força para carregarem o próprio peso. Eu sou só o pequeno, a pequena. Vá repetindo essas frases sistêmicas. Por quê? Porque assim, se você está carregando alguma dor dos seus pais, você vai devolver, você vai tomar pai e mãe, com essas simples frases sistêmicas, tá bom? Abrindo mão de tentar mudar seus pais. Por quê? Porque essas frases sistêmicas poderosas são suficientes para desemaranhar. Não precisa saber necessariamente qual a dor, qual o peso dos seus pais que você está carregando de forma inconsciente. Deixando claro para a alma deles e para a sua que você é o pequeno, a pequena, eles são os grandes, você já está dizendo, sistema familiar, grande alma, olha aqui, ó, eu sou o pequeno, a pequena, e eu deixo com os meus pais que são os grandes o que é deles e carrego comigo só o que é meu. Sabe por quê, ser de luz? Porque fazendo esse movimento poderoso, forte, sistêmico, você vai devolver os pesos, as dores que são dos seus pais e aquilo que eles vinham repetindo das gerações passadas. Por quê? Quando a gente carrega as dores dos nossos pais, seja consciente ou não, nós não estamos honrando-os. Nós estamos desempoderando-os, retirando a força deles. Eles passam a ser tadinhos, como se eles não soubessem de nada, não tivessem força. E eles vieram antes de nós, antes de mim, meus pais vieram, antes de você, seus pais vieram. Nem sabemos o que eles tiveram que enfrentar para nos darem a vida. Tudo foi como foi. E eles foram as crianças dos pais deles. Mas ser de luz tem que fazer esse exercício sistêmico que eu falei aqui, tá bom? Não conheci meu pai e minha mãe, Rose. Não tem problema não. Fala para o seu pai e para sua mãe internos. Eu faço isso ainda hoje. Eu tomo meu pai e minha mãe todo santo dia. Salvo engano, é assim. Todo dia. Eu tomo a força deles. Eu aprendi a fazer isso. Eu digo salvo engano porque isso é tão natural para mim agora. E às vezes quando vem uma lembrança do meu papai, aí eu penso comigo mesmo, papai, você é o grande, eu sou a pequena. Porque eu sei que está vindo uma lembrança que é a minha mente tentando buscar um sofrimento. Aí eu já, consciente, esperta no lance, já digo, com todo amor e respeito, papai, eu digo papai porque lá em Minas, onde eu fui criada, é papai, tá, gente? Então, com licença de falar papai. Então, eu repito isso. Às vezes eu lembro da minha mãe também, que eu nem conheci. E às vezes eu estou em cada situação que vem a lembrança da minha mãe na minha cabeça. É uma memória que está vindo. E o Ho'oponopono fala muito disso também. E eu já digo internamente, minha mãe, obrigada pela vida. Deixo com você tudo o que é seu. Carrego comigo somente o que é meu. Em honra a você, minha mãe, eu farei algo de bom. É como dito, ser de luz, a constelação sistêmica, se eu não falei nesse vídeo, eu já falei vários outros. É uma filosofia de vida para mim. Isso é reprogramação mental, entende? A minha consciência está vigiando o tempo todo. Porque a minha mente está muito bem reprogramada, mas às vezes vem alguma memória. Enquanto a gente viver nessa terra, a memória vem. Mas aí a minha consciência, que é quem comanda esse corpo agora, já vai lá e limpa. Vai lá e ressignifica. Vai lá e utiliza as frases sistêmicas. E assim eu vou me movimentando na minha vida. Por que eu estou compartilhando essas coisas básicas aqui com você, que está aí no caminho do autoconhecimento e quer seguir seu próprio destino? Porque se você for disciplinado e fizer tudo isso que eu estou falando, cara, você vai adiantar muita coisa na sua vida, você vai transformar muita coisa e você vai conseguir se curar.
Quer se utilizar de terapias sistêmicas? Sente que esse apoio, esse auxílio, essa condução é importante? Utilize. Eu era do tipo que achava que não precisava de nada para me auxiliar, porque eu dava conta de tudo. Mas não é. E não tem nada de errado em querer buscar um auxílio. Muito pelo contrário. É muito bom. Amplia o nosso conhecimento, amplia a nossa visão para além de nós mesmos. Expande a nossa consciência. Ajuda demais. Mas as práticas terapêuticas não vão fazer por nós o que a gente precisa fazer. Nem Deus vai fazer por nós o que Ele precisa fazer por meio e através de nós. Mas que as terapias holísticas, se você precisar de um médico também, por favor, entenda que as terapias holísticas, elas são complementares àquelas consultas médicas que, a depender da pessoa, esteja precisando, seja um psiquiatra, um psicólogo, tá bom? As terapias holísticas são complementares, ok? Então, vá escutando o seu coração e vá se utilizando de tudo que é da luz, tudo que vai fazer expandir sua consciência, que vai ajudar você a ressignificar a sua história, tá certo? E a questão da reprogramação mental, gente, é indispensável para reprogramar tudo aquilo que foi inserido no nosso subconsciente, que a gente recebeu sem questionar. E aí, fazendo tudo isso, seguindo nessa jornada, nesse percurso, você vai automaticamente se desligar de tudo que não te eleve. Porque não vai falar mais com seu campo vibracional. Você vai começar a vibrar em um outro tipo de energia. Você vai emanar outro tipo de energia e você vai ter outra vibração. O seu coração vai vibrar diferente. E o seu campo eletromagnético, o seu campo morfogenético, vai vibrar de um outro modo. E aí você começa a atrair coisas boas e situações boas e pessoas maravilhosas para a sua vida. Tá certo? Se tem alguma coisa acontecendo na sua vida que é profundo demais e que você está se utilizando das técnicas que eu estou compartilhando aqui, talvez outras, e talvez até já fez terapias holísticas e não encontra a raiz do problema, eu posso falar da constelação sistêmica. A constelação sistêmica vai conduzir você à raiz daquele problema especificamente. Eu utilizei a constelação sistêmica por diversas vezes para ver as minhas questões e ainda utilizo. Por quê? Para eu continuar expandindo. E porque eu não ando mais em looping. Eu vou direto ao ponto. Tá bem? Mas tudo faz parte do processo. É uma jornada pelo autoconhecimento. Acontece que quando você dá aquele primeiro passo e quebra o primeiro elo da corrente, que é quando você toma consciência, depois as coisas vão surgindo, as informações vão chegando, o entendimento vai chegando e você vai se tornando cada vez mais mestre da sua própria vida. Tá bem? E aí você vai consumindo cada vez mais informações que te eleve, que expanda a sua consciência. Aí, meu amor, meu querido, minha querida, ser de luz, você não se contenta mais com pouca coisa, não. E quando eu falo isso, de você não se contenta mais com pouca coisa, estou me referindo a tudo. Inclusive, nos seus relacionamentos de forma geral. Sabe por quê, ser de luz? Porque você deixará de ser uma pessoa que sofre da dependência emocional. Você estará completo, completa. E entenderá que tudo que você precisa está dentro de você. Tá bem? Então é isso.
Eu espero ter contribuído de alguma forma, um tantinho, uma centelhinha pelo menos, com a expansão da sua consciência. Eu desejo que o Criador continue te concedendo clareza. Seja sempre um buscador, uma buscadora. Não aceite que as coisas continuem se repetindo na sua vida. Você nasceu para ser feliz. Lembra do que eu falei no primeiro vídeo? E do que eu comecei nesse vídeo aqui falando, que eu não vou ficar aqui repetindo, né, ser de luz? E sabe por que eu chamo você aqui de ser de luz? Porque é o que você é, pura luz. E assim você enfia nessa sua mente: eu sou um ser de luz. Ser com S bem maiúsculo. E cada vez que eu falo ser de luz, vai lá na sua alma: eu sou um ser de luz. Você já está dizendo que é Deus em ação, entendeu? Pegou esse código, como diz o Pablo Marçal, que eu sigo. Não concordo com tudo que o homem fala e ensina, mas ele é incrível. Então eu aprendo muito com ele, tá bom? É isso aí. Você não tem que concordar com tudo que as pessoas dizem, nem acreditar em tudo, mas todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Aproveite. Colha aquilo que fale ao seu coração. E o que não fala, solta para o universo. Tá bom? E então eu desejo que o Criador continue te concedendo clareza. E para finalizar, eu te digo, ser de luz, eu vejo você. De verdade. Vamos junto evoluir, tá bom? Um beijo. Fique com Deus.